Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor presente aqui para falar conosco, para ouvir as nossas orações, para nos edificar. Você veio para cá com certeza na esperança de que Deus tivesse algo especial para falar com você. E creia, Ele tem mesmo, com toda a certeza. Aleluia, louvamos o nome do Senhor. É muito próprio que nós nos coloquemos na casa do Senhor em todo o tempo para ouvir a sua palavra e para sermos alvo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Hoje à noite eu gostaria de falar novamente, porque já falamos sobre o caso desta mulher, mas para incentivar os irmãos na situação em que estejam, seja ela qual for. Essa história é a história da mulher hemorrágica, e eu vou usar o texto que está no Evangelho de Marcos. Ela é contada a história em Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou usar o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Se você quiser abrir para acompanhar a leitura, diz assim: grande, a partir da metade do versículo, grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que muito padecera a mão de muitos médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. O evangelho diz para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Gosto de pegar de trás para frente algumas passagens, quero começar por este finalzinho. Jesus disse para ela o que ele diz para as pessoas: fica livre do teu mal. Eu quero que você fique livre do seu mal. Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E em muitas ocasiões ele demonstrou ser esta a meta dele, livrar as pessoas do mal e principalmente do pior dos males, que é a perdição eterna. É o distanciamento de Deus, a impossibilidade de viver no lugar que o Senhor está preparando para os seus, para onde ele há de levar os seus no dia em que ele voltar para buscar a sua igreja. Mas eu quero dizer aqui, em alguns passos, aquilo que eu estou intitulando de voo atrás do meu milagre. É claro que, dentro de uma interpretação mais correta, não tendenciosa do Evangelho, nós entendemos que Deus cura quem Ele quer. Deus não cura quem merece. Deus não cura quem ora muito. Deus não cura quem faz muito. Deus cura quem Ele quer. Mas ele colocou algumas condições e algumas afirmações associadas ao agir dele que tem muito a nos ensinar. Por exemplo, da obediência à palavra. Mas aqui eu queria começar dizendo que, assim como esta mulher foi lá e obteve o seu milagre, alcançou o seu milagre não porque merecesse, mais uma vez, mas nós podemos descobrir, destacar no seu procedimento, na sua atitude e na sua experiência, algumas coisas que, com certeza, se estiverem presentes na nossa vida, nos ajudarão muito em obtermos, em alcançarmos aquilo que Deus planejou fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, eu vejo aqui que
só introduzindo o assunto, ela estava no meio da multidão. E há muita gente que usa expressões assim, totalmente desprovidas de conteúdo, quando ela diz assim, Deus sabe. Deus é bom. É verdade, Ele sabe e Ele é bom. Mas afirmar que Ele sabe todas as coisas e afirmar que Ele é bom não são garantias de maneira alguma de que Ele vá agir naquele momento, que Ele vá fazer aquilo que nós esperamos que Ele faça. Por isso, em primeiro lugar, eu vejo aqui que ela estava no meio. Ela estava lá envolvida, aqui até poderíamos falar assim de um pertencimento, eu quero fazer parte disso. Ela estava no meio daquela multidão. O problema dela é que ela tinha que atravessar a multidão, mas estava lá. Então, a primeira dica aqui do texto é: esteja aonde as coisas acontecem. Esteja aonde o Senhor disse que estaria lá. A gente fica esperando que Ele venha correndo atrás da gente, quando a Bíblia diz que nós vamos encontrá-lo se nós o procurarmos. Buscar-me-eis e me achareis. Então, esta mulher estava no meio da multidão, ela estava lá, mas não podia ter certeza de que as coisas aconteceriam. Aliás, a Bíblia não cita outro no meio daquela multidão que tenha recebido milagre. Curiosamente, Jesus estava passando por ali porque ele ia realizar um outro milagre. Haviam pedido o seu socorro, a sua ajuda, e ele se sentiu motivado a acompanhar aquele que pedira pela o seu acompanhamento, que fosse até a casa dele, Jairo, nós estamos falando lá desse caso, e ele estava com essa pessoa, andando, e de repente a multidão começa a apertar e chegar perto, e ele estava comprimido, como diz ali no texto, no meio daquela multidão. Há pessoas que só comprimem, só apertam, mas não alcançam, não recebem. Se a Bíblia registrou o procedimento dessa mulher, os acontecimentos na vida dessa mulher, é porque, não fala nem o nome dela, é porque nós temos a aprender algumas coisas. Então, começando, esteja aonde é palco de atuação de Deus. Ele pode agir na minha casa? Pode, com toda certeza. Ele pode agir no meio de um grupo pequeno, onde eu estiver, com pessoas reunidas? Com certeza. Mas há coisas que o Senhor separou para operar quando o povo se reúne em torno dele. Naquele dia, essa mulher, como eu disse, não sabia o que ia acontecer, mas ela se aproximou e estava lá. E aí diz que aconteceu que essa mulher estava lá no meio, só que ela sofria já há 12 anos de uma hemorragia. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, e eu quero que você seja sincero comigo. Quem é que já disse alguma vez assim, eu não aguento mais? Seja pelo motivo que for, já falou assim, eu não aguento mais, levanta a mão. Pois é. Agora eu vou perguntar, quem disse que eu não aguento mais, passou 12 anos sofrendo com essa coisa que disse eu não aguento mais. 1, 2, ainda levantaram as mãos, 3, e talvez poderiam dizer, eu me enquadrava na situação dela. A Bíblia não diz que tem que ter tempo, que precisa ter quanto tempo eu preciso estar sofrendo para que o Senhor haja? Não há esta relação de tempo com o agir de Deus. Mas, como eu disse, há coisas interessantes na vida desta mulher. E eu queria primeiro falar 3 coisas que mostram a situação de alguém que está no meio e que realmente pode se tornar alvo do agir de Deus. A primeira delas é reconhecimento. Diz a Bíblia que ela sofria há 12 anos disso, e padecera na mão de vários médicos. Quer dizer, se hoje a gente busca uma segunda, uma terceira opinião, a Bíblia diz que ela já tinha andado na mão de vários médicos. Aí você diria assim, mas a medicina da época, é verdade, vou concordar com você, mas havia alguma esperança de que médicos fizessem alguma coisa, como há esperança nos nossos dias, que eles possam contribuir com a cura, se não acertar até diretamente. Mas a Bíblia diz que ela tinha gasto tudo com os médicos. Então eu vejo aqui, em primeiro lugar, a necessidade de um reconhecimento. Eu tenho uma necessidade, eu preciso resolver isso, e estou disposto a fazer o que me custar
para alcançar. Prova é que ela tinha gasto tudo. Ela tinha ido atrás, eu preciso. Isto para mim é importante. Há alguns dias nós pregamos aqui sobre o Espírito Santo, no domingo de Pentecostes. E dizíamos que é necessário que aquele que pretende ser cheio do Espírito demonstre para si próprio e para Deus, embora Deus conheça o nosso coração, que aquilo é para ele o que de mais importante existe no momento. E eu creio que você que voltou aqui, que tomou uma decisão naquele dia, no domingo, tomou uma decisão: Senhor, eu vou, em toda oração que eu fizer, vou começar a dizer: Senhor, mais do que tudo que eu vou falar aqui, mais do que tudo que eu vou orar, o que eu preciso é ser cheio do Teu Espírito. Porque eu reconheço que em tudo que eu estou passando, em tudo que eu estou vivendo, em todas as situações, em todos os momentos, o que eu mais preciso é ser cheio do Teu Espírito. Seja para vencer o pecado e viver uma vida de acordo com a Tua vontade, seja para vencer o inimigo, para fazer com que ele saia correndo, seja para resistir o que bata a minha porta, seja para ser usado por Ti no testemunho da minha fé e no levar a salvação para outras pessoas. A mulher reconhecia: eu tenho uma necessidade e eu preciso tratar dela. Não era aquele negócio: Deus sabe. Ah, Deus é bom. Alguns vão para o lado: se Deus existe, Ele vai fazer alguma coisa. Reconhecer. Conhecer a sua situação. Ter entendimento da minha situação. E isso vale para uma cura, para um milagre e vale para a salvação. Eu preciso, para alcançar a minha salvação, o maior de todos os milagres. Para ser salvo, eu preciso reconhecer a minha situação de quem está longe de Deus e que não tem recursos, que não tem como alcançar este maior presente de Deus, que é a salvação, a não ser que Ele faça alguma coisa. Preciso ter encerrado os meus recursos, como foi o caso dela. Preciso ter, não confio mais nada, e ter foco. E este é o segundo ponto que eu queria abordar: ter conhecimento de onde está a solução. Então fica aí meu convite para você que está nos assistindo e para os que estão aqui, para não só você estar presente sempre, para estudar a palavra de Deus, conhecer mais do Senhor, mas também para convidar a outros a se unirem, para estarem na igreja, para estudarem a palavra de Deus. Muito em breve pretendemos colocar aí à disposição no nosso site estudos e oferecer aí para as pessoas, para termos contato. Isso estamos planejando, mas enquanto isso, a casa está aberta. Venha conhecer a respeito de Deus. Especialmente no domingo de manhã, igrejas se reúnem para estudar a Bíblia. Esse é o horário normal, outras escolhem outros horários, mas aqui a gente manteve a tradição e continuamos nos reunindo domingo de manhã para o que chamamos de escola dominical, ou escola bíblica dominical. Escola, é escola, porque não acaba nunca. A escola que a gente estuda fora, a gente não vê o dia de acabar. Se eu não vejo a hora de me formar, pegar o meu canudo na mão e chega, não quero mais sentar em banco de escola. Alguns são mais ousados e vão aí para um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e etc, né? Mas enfim, ou então muito mais tarde voltam a sentir assim uma inspiração: puxa, eu poderia voltar para a escola. E nós conhecemos vários casos aqui, depois que Deus entrou na vida da pessoa, ela voltou a sentir estímulo para estudar outra vez. Mas na escola da vida, na escola de Deus, nunca nós encerramos o aprendizado. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se o primeiro é reconhecimento, o segundo é conhecimento. Reconhecer a situação e conhecer a respeito daquele, ou conhecer aquele que é a solução para mim. Não aquele que pode me vender alguma coisa, aquele com quem eu posso trocar algo, mas aquele que é o único que pode fazer algo em prol de tudo que eu preciso que seja feito. Sem eu merecer. Precisa conhecer, porque há lugares por aí em que você vai ouvir falar de Deus, talvez, mas associado a outras coisas. Um Deus que existe, um Deus que faz, mas que exige algumas coisas em paralelo, porque senão você não obtém dele nada. Não é esse Deus que a Bíblia apresenta. O Deus que a Bíblia apresenta é o Deus que agiu na vida dessa mulher.
um Deus que transforma, um Deus que muda, mas eu preciso passar por um reconhecimento da minha situação. Como você está hoje? Como você tem andado com Deus? Como você está vendo a sua própria vida? Será que ainda entende que tem recursos, que pode cuidar do seu nariz, que é apto, que é habilitado, já fez tantos cursos, conhece tanto, é tão mais inteligente que os outros? Será que ainda acha que isso é suficiente para viver uma vida vitoriosa aqui? Ou já conhece a Deus suficientemente para dizer: Senhor, eu sei que em Ti está aquilo de que eu verdadeiramente preciso. E esta mulher passou por este processo rapidinho ali e focou: ali está a minha solução, ali estava a minha cura. Porque diz o texto aqui, ela sabia, olha, ela dizia para si mesma: se eu tocar nas vestes daquele homem, se eu simplesmente tocar, eu sei que eu vou ser curada. E eu vejo aqui, nessa determinação dela, planejamento. Eu reconheço a minha situação, conheço a respeito do Deus que pode fazer tudo e planejo como é que vai ser a minha vida de acordo com o que eu aprendi da palavra. Eu tomo uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão: ou eu fico sentado, sofrendo, chorando, reclamando de Deus e de todos, dizendo que todo mundo é contrário, que todo mundo parece que se levantou contra mim, ou eu tomo uma atitude e planejo como eu vou buscar o meu milagre. E planejo como eu vou chegar lá, porque eu já passei por uma fase de reconhecimento de que eu sozinho não posso. Senhor, não há em mim condições de chegar lá. É mais ou menos como o ladrão da cruz: Senhor, lembra de mim, porque, estou aqui, pendurado, que nem o Senhor não tem mais o que possa fazer, então, Senhor, só se o Senhor fizer alguma coisa. Já foi, já passou, não tem mais para onde ir. Não no sentido de que é o último recurso, já tentei tudo, então eu vou tentar Deus agora. Não, mas é o reconhecimento da situação, o conhecimento de que realmente Ele, Jesus, é o único caminho, que não há outro. E foco nesse sentido e tomar a decisão, planejar, tomar uma decisão de seguir e de ir buscá-lo. A partir de hoje, isso vai ser minha prioridade. Aquela mulher olhou para aquela multidão, viu que não era fácil, porque ela estava fraca, ela não tinha recursos, provavelmente cheirava mal por causa daquilo que ela vinha passando, e aquilo não foi o problema para ela. Hoje em dia as pessoas ficam criando tantas coisas na cabeça das pessoas, dizendo: olha, você é perseguido, você merece ser tratado de forma diferente. Tantos argumentos: classe social, nacionalidade, cor da pele, sexo, tantas coisas. E o pessoal: olha, você tem que ser defendido aqui, aí tem um político que vai te ajudar, e aqui e acolá. Na verdade, queridos, se eu reconhecer: Senhor, eu sei quem eu sou. Mas muito mais importante do que eu ser de uma classe ou de outra, ter nascido em berço de ouro ou em berço de palha, o mais importante é saber que tu me olhas da mesma maneira que tu olhas para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, eu é que preciso parar de fazer e reconhecer que eu preciso do mesmo jeito que todos os outros. Há um versículo na Bíblia que ao mesmo tempo que apresenta uma realidade triste, mas que é o que nos iguala. O que nos iguala não é a declaração de direitos humanos, porque essa já foi falada e já passam por cima a todo momento. O que nos iguala é Deus dizer assim: olha, eu encerrei vocês todos, eu coloquei todo mundo debaixo da lei, todo mundo condenado, é todo mundo farinha do mesmo saco. Mas ele disse: quem quiser pode vir após mim. O que ele quis dizer foi: olha, vocês estão na mesma situação, mas eu tenho a solução. Reconheçam, conheçam a respeito de mim, decidam sair dessa situação
e comecem a caminhada. Decisão é instantânea. É o momento em que eu decido. Isso realmente é importante. Ninguém é salvo por acaso. Eu vou frequentar a igreja, pode ser que um dia Deus me salve. Não é assim que acontece. Pela graça sois salvos, diz a Bíblia, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Fé é o assunto aqui. E diz que pela graça nós somos salvos, porque não merecemos. O que Deus faz por nós, e o maior presente é exatamente a salvação. O que Ele faz por nós não é porque merecemos, não é porque fizemos por merecer, mas foi porque nós aceitamos a indicação dEle. Reconhecemos que estávamos longe, conhecemos mais a respeito dEle, venha estar conosco, faça perguntas. Sábado aqui a gente conversou com a moçada, disse, olha, apertem, coloquem a gente na parede, se a gente não tem na hora, vamos buscar as respostas, mas perguntem, questionem, decidam-se. E a partir daí, tomada essa decisão, comece a agir, comece a caminhar no sentido de quem estaria andando se já tivesse obtido. Comece a se mover. A dificuldade dela era terrível. Primeiro que a multidão, se apertava a Jesus, imagine, se fosse passar por você diz, ô sua mal educada. É ou não é? Eu também estou aqui. Mas ela foi. Os outros estavam ali de curiosos, querendo ver o que ia acontecer, se ia sobrar alguma coisa. Vamos ver se ele é bom mesmo, vamos ver se ele faz o que dizem que ele faz. Ela disse, não, ele faz, e eu vou lá buscar. E começou aquela caminhada no meio do povo, decidiu e começou a agir. Decisão é seguida de ação. Começou a agir, a pôr em prática o seu plano. Ela disse, eu vou cruzar essa multidão e vou tocar nas vestes daquele homem. Eu vou tocar nele, eu vou tocar em Deus hoje, eu vou tocar em Jesus. Vou lá. Começou a cruzar, foi andando, até chegar lá, até poder tocar no próprio Senhor. Há algumas passagens na Bíblia que são muito interessantes nesse sentido. Por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, veja só, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e era o que ela disse que eu vou fazer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Portanto, ela tinha passado por um processo de conhecimento. Creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Não dos que merecem, não dos que compram, não dos que negociam, não dos que querem fazer troca, mas daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis. Mas agiu, começou a agir. Então diz a Bíblia, é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então veja que aproximar-se só, como a multidão tinha se aproximado, não é suficiente. É necessário que além da proximidade, eu creia. E para crer, meu amado, a fé vem pelo quê? Você leu o mesmo versículo que eu. A fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz assim, como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Cada vez mais, os pregadores que vão para o lado de uma palavra viva e eficaz, pregam o evangelho correto. E cada vez mais, os interesseiros vão pregando um evangelho distorcido. Como é que eu vou conhecer? Conferindo pela palavra de Deus. Esteja na igreja, frequente uma classe de escola dominical. Se você é jovem, esteja com os jovens, esteja nas reuniões aonde se fala de Deus, estude a palavra de Deus, pesquise. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe.
Parece que aí é fácil, né? Mas crer que Deus existe já tem uma implicação aqui. Quem crê, toma uma atitude. Se crê que Ele é Deus, crê que Ele existe, sabe que Deus quer algumas coisas de nós. Primeiro lugar, diz, filho meu, dá-me o teu coração. Está na decisão lá, eu vou lá, e isso para mim é o mais importante, portanto eu vou colocar Ele acima de tudo. Vou colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Creia que Ele existe e que Ele se torna o abençoador daqueles que verdadeiramente o buscaram. Porque Jesus vai dizer assim, olha, alguém me tocou. Ele sabia quem era a mulher. Ele procurava aquela que o havia tocado, procurando ver ali na multidão, porque já estava meio, tanta gente apertando, já não se via mais, não é? Ele disse, não, saiu poder de mim, saiu virtude, porque alguém realmente me tocou. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que se torna galardoador, porque ela dizia assim, eu sei que Ele pode e eu vou tocar e sei que eu vou ser curada. Conhecia a respeito dele, quanto eu não sei, mas o suficiente para cruzar aquela multidão e ir atrás do milagre de que ela tanto precisava para prosseguir a sua vida, para seguir avante, para ir adiante até o dia em que partiria deste lugar. Mas há outros versículos, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, o anterior, no versículo 22, diz assim, aproximemo-nos, de novo falando de aproximação, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. A aproximação de Deus não pode ser aproximação de boiada. Todo mundo vai, eu vou chegar lá perto. Tem que ser uma aproximação, como diz aqui, qual é a expressão que diz? Com coração sincero. Sabe de onde vem essa expressão, sinceridade? Há algumas vertentes diferentes, mas a mais aceita é de que sincero significa sem cera. Pessoas, artífices, profissionais, que fabricavam estatuetas, vasos, objetos diversos. Quando havia uma trinca, alguma rachadura, o normal era jogar aquilo fora e fazer outro. Mas alguns espertos passavam cera na rachadura e vendiam daquele jeito. E aí, com passava o tempo, usando aquele objeto, o vaso, ou quebrava de vez, ou se era com água, vazava água. Então, o sincero quer dizer, não venha com rachaduras, não venha com aberturas, não venha com coisas em pedaços, venha por inteiro, coração sincero, com o coração todo. Por isso eu dizia lá, passa pelo reconhecimento de quem eu sou, da minha natureza, da minha distância de Deus e do centro da vontade dEle, passa pelo conhecimento da vontade de Deus a meu respeito, e do Deus que eu estou buscando, passa pela decisão e pelo foco. É ali que eu vou buscar, é para lá que eu vou. Para onde nós estamos indo? Dizem que dentre as maiores perguntas filosóficas, as mais importantes da vida, estão estas: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mas tem uma outra, diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? O que é que eu pretendo? Aonde eu quero chegar? O que é que eu estou olhando lá na frente? Foco, planejamento e decisão. É para lá que eu vou. É para onde Deus mostrou, é andar no caminho dele, e eu não vou mais me desviar desse caminho. E é necessário então que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador, e é necessário que essa pessoa venha de coração sincero ou sem cera. Não venha com coisas escondidas, com coisas só de aparência, porque essa era a ideia da cera. Venha
como você está. Tem um hino antigo, tradicional, lindo, né, que diz, eu venho como estou. Lembra? Quem lembra do hino, né? Lindo, maravilhoso. E eu me lembro que esse hino foi cantado na minha conversão. Era criança. E aquele negócio mexeu comigo. É assim mesmo. Eu venho como eu estou. Eu sou esse aqui, não no sentido de, senhor, se eu me aguenta, eu vou continuar o mesmo. Não, eu sei quem tu és. Eu sei que tu podes me transformar. E eu sei que tu me recebes, que tu me aceitas. Mais ou menos como o publicano que batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. Reconhecimento. Conhecimento. Planejamento. Decisão. Ação, agir, aproximar-te de Deus. E aqui diz com sincero coração e em plena certeza de fé. Aquela mulher diz, eu vou buscar e eu vou alcançar. Eu vou chegar lá. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quer dizer o seguinte, olha, aqui o meu caminho. A lavagem está passando aqui por muitas expressões, simbolizando aí a salvação e o tratamento de Deus, enfim, mas eu quero pegar o ponto da consciência. Eu tenho tirado as coisas ruins de lá. Aquelas minhas confianças nos médicos da alma, nos médicos espirituais, nas outras soluções para a minha vida, eu preciso ter abandonado tudo. Eu tenho que estar com a consciência limpa, eu tenho que estar com o caminho livre para o agir de Deus, e aí sim me aproximar dele com certeza de fé, sincero coração, coração purificado de má consciência. Que pensamentos tem colocado na sua vida, na sua mente? Que ideias? Com certeza, todos nós um dia já pensamos, e de vez em quando vem de novo aquela ideia de que nós agora merecemos isso. Do lado de fora dessa porta, do lado de fora das coisas de Deus, realmente no mundo você tem que fazer por merecer. A menos que você seja amigo do rei, ou se você for corrupto, alguma coisa desse tipo, talvez te alcance algumas coisas lá do lado de fora. Com Deus, sincero coração, purificado de má consciência. Eu sei como Ele quer que eu chegue, e eu sei que Ele quer que eu chegue livre de outros subterfúgios, de outros atalhos, de outras ideias, de outras confianças. Eu sei que Ele quer que eu chegue exatamente como eu sou. Glória a Deus. Com fé, com certeza de fé. E a última expressão que eu queria usar aqui, se decisão, ação, é convicção. Fé. Carta aos Hebreus também, capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam. Esperança precisa estar presente. Mas quando a certeza da esperança entra, eu passo a agir. Eu passo a buscar. Não é um negócio que eu fico esperando acontecer. É algo que, se eu sei que ele é assim, se eu sei que eu era do outro jeito, se eu sei que ele tem a solução, é para lá que eu vou. Se eu sei como Ele quer, eu sei aonde Ele quer, eu sei tudo que Ele quer, por que é que eu não faço? Por que é que muita gente é como a multidão? Sabe por quê? Porque a gente acha que basta ser um pouquinho melhor que os outros. Esse monte de gente aqui, quem mais merece sou eu. A mulher não olhou para o mérito, ela tinha gasto tudo. A consciência já estava livre de outras ideias, de outras convicções, de outras confianças, já gastou. Eu espero que você não tenha que gastar a sua vida inteira correndo atrás de outras soluções. Já que está aqui, já que está ouvindo a palavra de Deus, aproveite para tomar a decisão correta já.
Conheça mais a respeito desse Deus e tome agora essa decisão. É para lá que eu vou andar com esse Deus, vou estar na presença dele, vou estar no meio dos que estão interessados verdadeiramente em alcançar esse Deus, que se aproximam dele com sincero coração, que sabem como tem que chegar perto dele. Eu quero estar no meio desse povo. Glória a Deus. Fé, diz aqui Hebreus 11:1, é certeza de coisas que se esperam. Então eu preciso estar esperando, e eu preciso ter certeza de que é ali que está a solução. Não é que eles, eu espero que as coisas melhorem, né? Todo mundo já disse, vamos ver, né? Como é que você vai? Vou indo. Não é assim que a gente fala? Vou levando, né? É assim, né? Do jeito que dá. E lá no fundo a gente pensa, às vezes pensa, eu gostaria de poder ter dito, estou muito bem, sei para onde eu estou indo, não entendo muito o que está acontecendo aí ao redor, não tenho muito entendimento dos acontecimentos, isso aí de onde vem, para onde vai, o que é que vai acontecer, como é que vai ser amanhã, e não preciso, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que tem um encontro marcado lá no final, porque o sincero coração esteve presente quando eu me encontrei com esse Senhor. Porque, livre de má consciência, eu já aprendi a deixar para lá todas as outras confianças, que às vezes se tornam até em falsos cristos na nossa vida, nos falsos profetas, ensinamentos errados, equivocados ou até mal intencionados. Heresias, quando na verdade a palavra de Deus é tão clara, tão objetiva. Pastor, mas a Bíblia é muito grande, querido, mas quando você começar a ler este livro, aquele negócio vai começar a entrar na sua mente, com sincero coração, viu? Livre de má consciência, não para ver, eu vou ver aqui se eu acho alguma coisa para pegar as pessoas, não vai funcionar. Agora, se você começar a olhar e ler esse livro, com o coração de quem quer obter a maior riqueza, você vai ser como aquela mulher cruzando na multidão, dizendo, eu vou tocar nas vestes daquele homem, e vou alcançar, vou tocar, vou buscar e vou atrás do meu milagre. Vou atrás da minha vida de salvo, vou atrás da minha vida vitoriosa, vou atrás da minha alegria. E vou parar de dizer assim, eu também mereço ser feliz. Verdade, tanto que Jesus morreu na cruz para que você seja feliz, alegre, o tempo todo e todo o tempo. Mas é necessário que eu me aproxime com um coração sincero, consciência liberta das coisas ruins, dos males que têm afetado a mente humana, que tem impulsionado para longe de Deus, que tem mentido para o ser humano, dizendo, não, Deus já era, Deus é coisa do passado. Precisamos fazer uma revisão aí na maneira de entender esse Deus, precisamos mudar esse Deus, como se nós pudéssemos mudá-lo. Não há sequer sombra de variação no nosso Deus. Quer dizer, qualquer fonte de luz, qualquer coisa que pudesse gerar uma sombra, está abaixo dele. A sombra dele não muda. Nada pode andar tanto, nada pode agir tanto que mude sequer a sombra deste Deus. E ele diz, eu quero você de coração sincero, eu quero você livre de má consciência. Não é só as condenações, não são só aquelas coisas que condenavam. Eu quero você livre de uma consciência ruim, equivocada, influenciada, uma consciência que leva para longe de mim. Eu quero toda a sua atenção. Fé é certeza das coisas que se esperam. Como eu sei o que esperar? Não é para você esperar o que você bem entende. É para conhecer a palavra de Deus, não disse que tinha que passar pela fase de conhecimento, saber as coisas que Deus prometeu, saber aquilo que Ele disse que faria no meio do povo dEle, pelo povo dEle, nas famílias que pertencem ao Senhor, na vida do jovem, do adulto, do profissional, do empregado e do patrão, do novo ou do idoso. Como é que ele agiria? Conhecer essas coisas e descansar, porque a certeza do que eu espero entra no coração
e simplesmente eu posso dizer: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Quantas vezes você não fez essa oração? E quantas vezes talvez deveria ter feito? Em vez de jogar um monte de reclamação, lamúria e tal, era chegar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Tu conheces a palavra antes que ela venha à minha boca. Tu sabes, Senhor. Ainda que eu esteja lá no profundo abismo, Tu estás lá. Se eu puser minha cama lá, o Senhor vai estar lá. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor vê. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra. Ele vê todos. Ele vê bons e maus. Mas a Bíblia diz que Ele está procurando aquele cujo coração é totalmente dele. Reconheceu, conheceu a Deus, planejou como seria a vida de agora em diante, tomou a decisão, mudou. Começou a agir como age um filho de Deus, esperando com fé, com convicção. E Deus, com toda certeza, começa a fazer grandes mudanças na sua caminhada. Grandes transformações e grandes milagres estão sendo feitos e estão preparados para acontecerem. Muitos deles nós nem sabemos ainda, não conhecemos. Mas Deus já tem ele preparado para colocar em prática no momento em que nós entendermos na simplicidade do agir desta mulher. Eu gastei tudo, não aguento mais. Mas eu tenho escutado coisas a respeito de Deus. E eu quero mudar, eu quero passar para o outro lado. Eu quero colocar a minha vida nas mãos dele. Então eu vou fazer isso, vou começar a frequentar aquela igreja, eu vou orar, vou procurar aquele pastor, amigo, vou fazer uma entrega, vou pedir que ele me ensine a fazer essa oração, vou ter a vizinha aqui, o meu amigo lá do trabalho, vou procurar, vou me informar mais e vou pegar a Bíblia, vou conferir se está daquele jeito mesmo, se é isso mesmo, vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor, vou transformar aquela esperança que eu tinha em certeza. Porque eu já sei agora o que esperar, eu sei o que o meu Deus quer, e eu vou esperar com certeza, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem que se arrependa. Se Ele prometeu, é certo que fará, se Ele falou, Ele vai cumprir, aleluia, glória a Deus. Junte-se a nós, venha estudar a Bíblia. As portas estão de novo abertas, podemos nos reunir, podemos estar mantendo aí distanciamento, estamos fazendo isso. Venha estudar a palavra de Deus antes que seja tarde demais. A Bíblia diz que nós devemos buscá-lo enquanto ele pode ser achado. Os acontecimentos deste mundo apontam para o fato de que está se esgotando o tempo da humanidade. Hoje é tempo, coração sincero, consciência limpa, não vou confiar em mais nada, não vou colocar Deus ao lado de algumas coisas, Ele vai estar acima o tempo todo, e eu vou poder ter convicção, que é a minha última expressão aqui, de coisas que eu nem vi, convicção de fatos invisíveis, que se não veem. Como assim? Porque na mente de Deus, no planejamento de Deus, no que Ele concebeu para você, já é um fato. Ele já decidiu aquilo. Só que talvez nós tenhamos parado em algum dos passos que a mulher deu. Seria na convicção, seria na decisão, seria na consciência, seria na falta de fé, seria na confiança em outras coisas, ainda tenho recursos, ainda tenho pessoas em quem confiar. No que seria? Eu só sei que Deus pode e quer fazer muitos milagres. Eu sei que diz aqui esse versículo, que eu posso estar convicto de que há fatos que eu ainda não vejo,
mas que Deus já determinou, que Deus já decidiu, que Deus já propôs, que Deus já deixou pronto. Glória a Deus. Aquela mulher, na simplicidade dela, viu que o Senhor tinha pronto para ela aquele milagre, aquela cura que era no momento que ela mais precisava. Tanto é que ela tinha gasto tudo com os médicos. Ela não tinha gasto com camelo último tipo, ela não tinha gasto com animais, ela não tinha gasto com propriedades, ela gastou com os médicos, porque para ela era o que havia de mais importante. E eu tenho uma pergunta para você. O que é mais importante para você? O que você coloca em primeiro lugar? O que você está buscando? Essa pergunta a gente deveria fazer sempre. Assim como semana passada eu sugeri que todas as orações agora você colocar: Senhor, o que eu mais preciso é ser cheio do Teu Espírito. Coloque este questionamento. Atrás do que é que eu estou correndo? Quero simplesmente me sentir melhor? Quero simplesmente estar em outra situação para o meu bem-estar? Quero simplesmente isso? Ou é realmente o que eu preciso? É uma necessidade, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Deus trata conosco, Deus opera na nossa vida na base de necessidades. Em primeiro lugar, na necessidade para que o plano dele, perfeito, maravilhoso, para salvar o maior número de pessoas possível, se estabeleça e seja cumprido. Quando a gente começa a chegar a Deus com a consciência livre, com o coração sincero, nós começamos a abraçar esses planos de Deus. Começamos a descobrir que Ele tem coisas mais importantes. Eu olho para a minha vida e vejo, olho para trás, Senhor, quanta coisa já ficou para trás. E quanta coisa eu pensei que era importante. Quantas coisas até eu desprezei as mais importantes e achei que aquilo lá podia deixar junto, e fui descobrindo que eu precisava ter mudado aquilo já há muito tempo. O que é que o Senhor está pedindo que você mude hoje? O que é que está lá na consciência que é mal? O que é que está impedindo que o coração seja sincero para com Deus? O que é que na hora de orar, preste atenção, hein? Na hora que você vai orar, em vez de você conseguir se abrir, vem um negócio na cabeça. E aquele negócio parece que trava, impede de orar. Se há uma necessidade, leve ao Senhor, toque nele. Se há algo que Ele está dizendo, isso aí é o que impede o teu coração de ser sincera. Isso é o que impede a sua consciência de estar livre de coisas más. Aceite, entregue nas mãos do Senhor e permita que o Espírito de Deus opere a transformação e aquela esperança seja transformada agora em certeza. Que aquele fato que Deus já anteviu aconteça na sua vida. Amém? Fique de pé e vamos orar. Faça a sua oração. Diga: Senhor, eu quero ter essa certeza. Eu quero transformar esta esperança de tantas coisas em certeza. E para isso eu estou aceitando agora a tua orientação de reconhecer quem eu sou e aonde eu estou. De conhecer quem tu és, o que tu queres e como tu ages. De planejar como vai ser minha vida daqui para frente. Seja eu um adolescente que tem muito ainda, pelo menos na média, ou já uma pessoa que passou por tantas coisas, já vou planejar o que, querido, tem muito ainda pela frente. Decidir é por aqui que eu vou. E o que vai mostrar se você decidiu mesmo são os próximos passos. Por onde vai caminhar? Agir, aproximar-se dele com o coração sincero e com a consciência limpa. Senhor, não tem mais nada entre mim e ti. Eu quero todo o teu agir na minha vida.
Pai querido, nós estamos aqui, tendo ouvido a Tua palavra, tendo estudado, meditado, comentado sobre este acontecimento registrado na Tua palavra. Entendemos que há muito a ser aprendido com a atitude simples dessa mulher, com o que ela passou, com o que ela viveu. Senhor, eis-os aqui. Há coisas que realmente são muito difíceis para nós, Senhor, nessa vida. E nós sabemos que Tu vês, Tu sabes disso, Tu conheces tudo. Tu sabes todas as coisas, Tu sabes o que estamos passando. E Tu sabes o quanto é possível aguentar e o quanto é difícil passar por isso. E nós estamos trazendo a Ti isso que julgamos ser uma necessidade. Estamos colocando nas Tuas mãos e dizendo que confiamos que aqueles fatos que Tu já estabeleceste vão começar a ser vistos na nossa vida. Apenas ajuda-nos a vivermos no centro da Tua vontade, a livrarmos a nossa consciência de outras confianças e de outras coisas, a colocarmos o nosso coração sem nada escondido, totalmente Teu, colocá-lo nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, nesta atitude e na caminhada daqui para frente. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, no nome de Jesus. Aceita a nossa vida como nós somos, como estamos, Senhor. E ajuda-nos a transformar, a viver a transformação que o Senhor opera em nós, a cada passo, a cada escolha, a cada momento que vivemos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, uma boa semana.